Olá, irmãos e irmãs, uma boa noite a todos nós, os encarnados, como também em maior número os desencarnados, os que nos acompanham pelas redes sociais. É de alegria renovada que aqui voltamos à Casa Espírita Fé em Deus de Osasco, para que, junto com os senhores e as senhoras, quem sabe com a temática que aqui estaremos buscando abordar com a ajuda, com o auxílio dos irmãos espirituais no campo das intuições, buscarmos sairmos um pouquinho melhores do que quando aqui adentramos. Esse é o grande desafio de cada um de nós, cristãos e espíritas, no nosso dia a dia. Acerca de tudo que essa casa pode nos oferecer nas suas diversas atividades. Então é com essa alegria renovada que quero, assim, trazer-vos junto a este tema, que pode fazer com que, sim, busquemos ser pessoas melhores no nosso dia a dia, dentro sempre de nossas possibilidades. E como os irmãos e irmãs já estão podendo acompanhar na capa do nosso projeto, esse título está de acordo com o momento que nós vivemos no planeta Terra. Acredito que todos nós, ou a maioria de nós, tenha consciência de que estamos no momento final de transição planetária, saindo de um estágio evolutivo para arrumar voos maiores em um novo grau. Ou seja, estamos buscando sair do final de provas e expiações, que é o segundo nível evolutivo de um órgão, em qualquer uma das muitas moradas da casa do Pai, para que, quem sabe, cheguemos nos legais iniciais do mundo de regeneração, o terceiro nível de grau evolutivo. Mas onde temos essas informações iniciais para que busquemos-as e ampliemos-as em nosso campo intelectual e na prática da moral. Por exemplo, nas obras de Chico Xavier, pelos espíritos Emmanuel, André Luiz. Por que não citar também as obras do querido irmão que desencarnou recentemente, de Ivaldo Pereira Franco, pelos irmãos espirituais Manuel Filomeno de Miranda, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, Joana de Ângeles e todos mais que fizeram parte desse postulado, por exemplo, só desses dois seres que aqui passaram conosco entre os séculos XX e século XXI. E assim buscarmos ter essa compreensão de que temos que ser cristãos na prática, não nos contaminando com o que ocorre no mundo. Correto? Olha a imagem desta capa, deste projeto. Mas é isso que nós vamos fazer assim, buscando convidar-nos a uma reflexão e vamos ver o que a doutrina dos Espíritos, que o Novo Testamento e outras informações mais podem nos dar acerca desse tema e assim compreendamos de uma forma mais ampla para a nossa objetividade espiritual. Então é importante que já divisemos alguns conceitos iniciais, como por exemplo, qual pode ser o significado de mundo, como definir o cristão, como interpretar a frase estar no mundo sem ser do mundo. Nós somos corpos materiais ou estamos provisoriamente no corpo físico por meio da reencarnação? Como assim já o tivemos em outras oportunidades pretéritas, aonde ninguém sabe. Ninguém tem a oportunidade de permissão de saber, na Terra ou em qualquer outro canto do universo. Então, olha a responsabilidade dessa frase para que linkemos a uns dois tópicos anteriores das definições de cristão, de mundo. Mas temos que entender que neste momento, como já foi citado logo no início de transição planetária, devemos avaliar o que nos compete nessa atual encarnação. No ambiente familiar, que são os primeiros passos desse desenvolvimento positivo de nossas vidas, onde muitas vezes nós temos desafios a qual não são bem compreensíveis por nós ou pelos que estejam conosco. Vejamos que quando estudamos a doutrina dos Espíritos, e observamos também as informações dos irmãos espirituais, das obras complementares, seja de Chico, seja de Divaldo e outros mais,
Assim eles nos esclarecem os irmãos espirituais que muitas vezes no ambiente familiar nós temos ali desafetos do passado, aonde por meio do plantio que nós infelizmente empreendemos, um dia teria que ser colhido para o reajuste e a busca da felicidade de ambas as partes, não apenas de nós, do individual, do singular, mas de todos a qual nós nos desajustamos por meio dos séculos e milênios anteriores. Então sim, o primeiro desafio é o nosso ambiente familiar, a respeitabilidade, a certeza de que cada um de nós está em uma oportunidade evolutiva, neste ordem no campo do intelecto, no campo da moral, que são as duas asas de evolução de um espírito imortal rumo à sua perfeição relativa, jamais a absoluta, porque só Deus a obtém. Jesus, por exemplo, atingiu a perfeição relativa. Entendemos que sim, já que foi o ser mais perfeito, que até hoje, pós 2000 anos, aqui passou e deixou o seu recado. No campo teórico, mas principalmente no campo prático, divisando que a posteriori nós poderíamos também assim o fazermos, realizar. Disse ele: vós sois deuses, vós podeis fazer tudo o que eu fiz, e muito mais. Apequenou-se para que nós em espírito engrandecêssemos ao longo das sucessivas reencarnações, com os desafios diários, difíceis, já ali no ambiente familiar, antes de colocarmos o pé para fora dos portões de nossas residências. Avaliarmos também como que nós temos que nos comportar nas ruas com as pessoas a qual nós não conhecemos, como também as que conhecemos. E no ambiente profissional, muitos aqui de nós ainda estão vinculados a atividades profissionais, onde cada cabeça é um mundo, concorda? Ora estamos certos, ora temos que ceder para que haja esse equilíbrio e assim as coisas possam caminhar e cada uma das partes possam ter o seu equilíbrio na sua oportunidade programática reencarnatória. Citamos ambiente familiar, ambiente das ruas, ambiente profissional e, por que não dizer, o ambiente, boa noite, das casas assistenciais de estudo, independentemente de qual seja a religião que uma ou mais pessoas esteja vinculada. Porque o que importa é trazer o cristianismo redivivo. Então, se assim buscarmos estar dentro desse eixo de aprendizado e de prática no nosso dia a dia, de forma simples, humilde, fraterna, despretensiosa e apagada, poderíamos sim construir um mundo melhor, não nos contaminando com o mundo, como diz aqui o nosso slide de capa, e sendo cristão na prática, tendo paz de espírito, tendo o equilíbrio de que nós poderíamos fazer melhor, não postergando, tampouco terceirizando para o trem o que cabe a nós, em nossas potencialidades, em nossas aptidões, empreendê-las para com esses nossos semelhantes. Então, são esses pontos iniciais que nós já conseguimos dizer aos nossos espíritos como uma reflexão do que cabe a nós buscarmos assim e nos colocando aos poucos em prática e aperfeiçoando. Vamos trazer um pouco de mundo, essa conceituação. Entendemos como um orbe terráqueo, por exemplo, a parte do universo habitado pelos homens, pelo reino nominal, mas somente ele. Vamos trazer novamente a codificação kardeciana, os ensinos do professor Hippolyte Léon Denis Arlenbaio, a qual nós o conhecemos pelo pseudônimo de Allan Kardec, o codificador da doutrina dos espíritos. Não somos seres do reino nominal, nós aqui, nas duas dimensões, material e espiritual, não, mas também os princípios inteligentes que estagiam nos reinos anteriores ao nosso, quais sejam o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, e nós o reino nominal. Aí cada um de nós agora pode estar pensando, isso significa então que eu que neste momento estou no reino nominal, eu já tenho um investimento milenar em reinos anteriores? A resposta é sim. Olha a importância de quando estamos
em um curso da casa espírita, em uma exposição evangélica ou até mesmo numa preleção, prestar atenção no que está sendo exposto a cada um de nós, porque eu tenho certeza absoluta, em todos os momentos, algo ali precisa ser por nós reavaliado, para que assim possamos empreender melhorias em nossas vidas. Então vamos buscar esse esforço de ter esse entendimento de que neste mundo, neste orbe, em qualquer canto deste universo, existem vários seres em diversas dimensões, como também em reinos outros, que precisam com nós interagir, porque um dia assim passamos por essa experiência e queríamos que os que estavam à frente, evolutivamente falando, ajudássemos. Será que não foi isso que aconteceu? Sim. E como foi? Senão cada um estaríamos no reino nominal, ainda muito aquém de uma evolução moral e intelectual, mas já dando os primeiros passos rumo à eternidade da nossa felicidade. E o conceito de cristão? Discípulo de Cristo, de Jesus Cristo, e, do modo geral, todo aquele que observa a sua doutrina. Suponhamos que nós não tenhamos condições financeiras para ampliar o nosso campo de atividade para com os mais necessitados. Mas eu vou perguntar, será que um aperto de mão, um sorriso, um abraço, um ouvir é uma atitude de caridade e cristã, acessível a cada um de nós, nas 24 horas por dia, em vigília com os olhos abertos, como por exemplo agora lá estamos, e daqui a algumas horas desdobrados no mundo espiritual, estudando e trabalhando? Então, mais uma vez, podemos depreender que, então significa que o Espírito, nós aqui, cada um de nós, neste momento, acoplarmos a este corpo físico, podemos ser úteis em qualquer momento de nossas vidas? Sim, essa é a resposta. Mas para isso precisamos construir essas aptidões, porque não cai do céu. Disse Jesus também que o meu Pai trabalha até hoje, então eu trabalho. Se Ele assim se comportou nesse estamento, quiçá nós, que estamos ainda ali nos degraus iniciais da escala evolutiva, espiritual e também dos orbes. Mas vamos conseguir? É a pergunta que nós fazemos quando acompanhamos as redes sociais, o mundo globalizado, as guerras, as corrupções, mentiras, discórdias, traições, adultérios diretos ou indiretos e outras tantas mais mazelas que sim, nós percebemos que é o que as mídias ofertam-nos, despejam-nos diariamente. E o que esse cristão tem que fazer? Tem que se comportar. O mundo pode estar conturbado, mas não tem que nos contaminar se nós, para isso, conquistarmos equilíbrio mínimo por meio de ferramentas alicerces que uma ou mais casas possam nos oferecer. Será que o Fiel em Deus, em Osasco, aqui no bairro da Vila Pestana, oferta-nos essas ferramentas, esses alicerces, para que não nos contaminemos com o mundo? Eu tenho certeza absoluta que sim. Mas estamos nos questionando sobre tudo o que aqui nos oferta e o que nós estamos colocando no lado de fora desta casa de oração, de estudo, de trabalho, apenas de trabalho de cura, que eu fiquei sabendo que hoje também concomitantemente aqui há de ter na casa, nas próximas etapas pós esse evangelho que aqui está inclusive abordando com os queridos irmãos e irmãs. Sim. Então vamos nos esforçar para que absorvamos mais esses banquetes espirituais e materiais que a casa nos oferece, para que assim tornemos cada dia que passa mais cristãos para com os nossos semelhantes. É dando que se recebe. Faça aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a tu mesmo. O plantio é livre e a colheita é obrigatória. Alguém de nós conhece alguma dessas três passagens? Creio que de forma direta e indireta em absolutamente todas as temáticas da codificação da doutrina e das obras complementares, nós haveremos de as ouvi-las ou as compreendê-las. Como eu disse, de forma direta ou indireta, não precisa ser de forma explícita. Mas temos que raciocinar. É esse o desafio que eu me faço cada vez que estou sentado aí com os queridos senhores e senhoras, acompanhando o irmão e irmã que aqui está trazendo um tema. Jamais disperso, mas podendo raciocinar e esforçando-me para tal, para que eu diga
verdade, eu não prestava atenção nisso, passava despercebido isso na minha vida. E como que isso passava com tanta bagagem, que a casa que eu estou oferta-me, uma casa que aqui nós estamos, oferta-me semanalmente. Ora, a importância de nós sermos e buscarmos empreender esse cristianismo redivivo em nosso dia a dia, na medida de nossas possibilidades. Vejamos que Jesus Cristo deixou-nos a sua doutrina de amor e de fraternidade nos seus aproximados 33 anos de vida física em uma única encarnação. De tanto evolução que esse ser tem, muitas vezes questionamos, nem dessa galáxia não deve ser a Via Láctea. Galáxia essa que, conforme estudos atuais, estima-se que tem 200 a 400 bilhões só de estrelas. Eles chamam de estrelas, e nós sabemos que são planetas habitados, porque Deus não dá ponto sem nó. Tudo é evolução, tudo é vida, em dimensões diferentes, ainda que sejam em constituições físicas, em reinos anteriores, como também superiores. Então, o que esse ser nos trouxe convida-nos a estarmos buscando essas melhorias em nossas vidas, de manhã à tarde, à noite, daqui a pouco desdobrado nas madrugadas de 6 a 8 horas, que é a média diária, que o corpo físico repousa para que recomponha as energias, para que encare um novo desafio reencarnatório no dia posterior. É a oportunidade dessa compreensão de avaliarmos como fazemos para entender como que isso pode nos trazer benefícios que façam com que nós não nos percamos em nossas oportunidades de evolução, mas são desafios, queridos irmãos e irmãs, que vão fazer com que nós nos questionemos o que pode cada uma dessas lições auxiliar-nos. E assim elas nos auxiliando, como que nós podemos distribuí-la ao meio, aos que estejam ao nosso redor, porque assim Jesus quer, assim a fonte criadora, Deus também quer. E quantos mais que estão auxiliando-nos nesta oportunidade evolutiva, como por exemplo os nossos mentores individuais, que estão conosco, intuindo-nos para que sejamos mais assertivos dentro daquilo que pedimos para passar de forma coletiva, como também de forma individual nas nossas programações, assim o façamos de uma forma mais concreta, mais objetiva, beneficiando os mais necessitados. Vejamos que os seus ensinamentos, porém, foram esquecidos por alguns de nós, por meio do quê? Dos milênios dessas sucessivas reencarnações, mal interpretados por outros e transformados em artigos de interesse próprio por uma grande maioria. Isso é do passado ou é do presente? Existem ainda instituições, poderes, que utilizam ou deturpam ao seu bel prazer para que almejem mais valores e posses materiais, interesses e conveniências. Sim, senão não estaríamos nesse momento conturbado deste orbe. Diziam os irmãos espirituais que atualmente encarnado tem pouco mais de 8 bilhões de seres, mas que no mundo espiritual, esperando uma oportunidade de acoplar-se a um novo corpo físico, seja masculino, seja feminino, tem só um novo. Alguém aqui já ouviu falar que existe uma fila no mundo espiritual para acoplar-se novamente a um novo corpo físico e dar sequência em sua caminhada evolutiva? Então aí eu questiono a cada um de nós: temos ou não que tomar cuidado com o que nós estamos fazendo de nossas vidas? Qual é a primeira ferramenta de evolução do espírito imortal? O corpo físico. E neste corpo físico, nós ingerimos a quantidade mínima de líquido que tem que ser ingerida. Qual é a alimentação que nós estamos empregando no nosso dia a dia? Como também a qualidade do nosso sono e o período nele empregado. Como também o que nós estamos ouvindo e compartilhando. Porque é essa palavra que nós mais conhecemos e empregamos nesse mundo globalizado das redes sociais.
Quantas coisas úteis nós percebemos que existem nessas redes sociais e são compartilhadas, que têm milhões e milhões de visualizações, de curtidas, de seguidores e que nada agrega, muito pelo contrário, podem até desviar um ou mais seres de sua programação reencarnatória. E o que é bom, que são os conteúdos cristãos, evangélicos e religiosos como um todo, embasados na doutrina de Jesus, quantos curtidas, comentários e seguidores esses canais de comunicação possuem ou obtêm? Nós também temos essas respostas. E aí fica a pergunta: o que nós temos que fazer em relação a isso? Já que também disse Jesus que nós responderemos centil por centil cada um dos nossos pensamentos e atos, empregados como também os não empregados, porque dizem os Espíritos que não basta que não façamos o mal, é imprescindível que façamos, hajamos, concluamos o bem em cada uma das mínimas oportunidades que nós tenhamos nessa experiência evolutiva. É fácil estar encarnado, queridos irmãos e irmãs, e como não é? Fora as tentações do mundo, materiais e outras mais, tentando nos desviar de nossos propósitos. Quais são as forças que nós estamos tendo de resiliência, de resistência para não nos contaminarmos com tudo isso? Foi o que disse há pouco. O mundo pode estar conturbado, pesado em sua psicosfera espiritual, carga energética, como também suas ações, mas se buscarmos o equilíbrio semanal nas nossas obrigações, não nos desviaremos dos nossos propósitos, porque é isso que faz com que nós entendamos os esforços empreendidos por Jesus Cristo e pelos que deram continuação a essa tão valiosa contribuição das leis de Deus, da fonte criadora. Por essa razão, ele prometera enviar um Consolador, já prevendo os deslizes que nós, ao passo das futuras e sucessivas reencarnações, a posteriori, nós precisaríamos enfrentar, porque, como eu disse também, muito aquém estamos de um degrau evolutivo, pois no sentido de restabelecer a gravilha, a verdade e colocar cada coisa no seu devido lugar. Será que esse Consolador nós já tivemos nesse período que nós estamos atual, século XXI, terceiro milênio? Aquele que veio a partir de 18 de abril de 1857 com o Livro dos Espíritos, a primeira obra da codificação kardeciana? Sim. Então, mais de 150 anos já se passaram da publicação dessa obra. E o que nós estamos fazendo na prática com tudo isso que nós estamos recebendo de ensinamentos e de práticas e exemplos que a casa, por exemplo, aqui Fé em Deus, empreende aos mais necessitados? É por isso que esse Consolador veio nos auxiliar, porque nós precisaríamos, e assim não viéssemos a nos perder neste momento ímpar da humanidade, da separação do joio e do trigo, onde Cristo disse que estaria conosco no final dos tempos. Pergunto também: estamos no final dos tempos? Afirmo, tenho certeza absoluta que sim. Existe uma corrente espiritual que diz que nós somos muito corajosos de estarmos reencarnados nesse final de provas e expiações, porque quem conseguir atravessar este momento de forma equilibrada receberá multiplicadas as suas benesses empreendidas pelos mais necessitados, ou a favor ou em prol dos mais necessitados, esses que também nós os somos, se assim temos compreensão de humildade, de simplicidade e todas as outras mais atitudes que nós precisamos como cristãos desenvolvê-las no nosso dia a dia. Assim, o Espiritismo, que já entendemos e temos a certeza de ser este Consolador prometido, veio no momento certo lembrar-nos do que ele havia ensinado, ele que é Jesus Cristo, e ainda acrescentar novas verdades para a época presente, passado, presente e futuro. Quero vos convidar, já que está atrelado a essa temática da noite de hoje, para quem ainda não teve a oportunidade de estudar, que estude, que assim entenderão ainda de uma forma muito mais ampla essa oportunidade que nós estamos tendo de ascensionar espiritualmente por meio dos nossos esforços individuais, que é a quadrilogia, 4 livros, intitulada Transição Planetária do Espírito
Espírito Manuel Filomeno de Miranda, pelas mãos de Divaldo Pereira Franco, onde vai esse querido irmão espiritual vai nos trazer que desde a década de 70, irmãos vindo lá da constelação das Pleiades, de uma estrela de grandeza maior, a Alcione aqui estão aportando, por meio da encarnação, a convite de quem? De Jesus, para que como professores, por já milênios atrás terem passado por situações semelhantes à nossa que nós estamos passando, possam nos ensinar. Não fazer por nós, jamais, porque senão nós não evoluiríamos. Ensinar o que faz com que nós, na prática, conquistemos e alcemos degraus maiores em nossa constituição espiritual, física e também do homem. Física também do órgão, não só do corpo físico. Então esse é o convite que eu faço aos queridos irmãos e irmãs que veio agora em minha mente, que está atrelado a este último parágrafo, essa demonstração que nunca estamos desamparados, que em cada época da humanidade, se construção para isso nós estivermos empreendendo, seres de luz, de planetas de regeneração, ou de mundos ditosos e felizes, ou de mundos celestes e divinos, que é a quinta e última escala evolutiva de um homem, a que podem aportar por meio da encarnação ou por meio de atividades do mundo espiritual para com nós do mundo material, fazer com que esses exemplos por nós sejam compreendidos e executados dentro do nosso campo de possibilidade. Então, a doutrina dos Espíritos, essa terceira revelação, o Consolador prometido, é ou não a luz, o farol da humanidade. Pergunto, é ser cristão? É ser espírita? É fazer a caridade? Se oportunidade para isso nós tivermos, de quando recebermos uma ou mais pessoas que estejam questionando-se sobre essas turbulências do mundo, colocar uma pitadinha de conhecimento acerca de tudo que a doutrina dos Espíritos pode nos oferecer, será que isso, inclusive, pode reequilibrar uma pessoa que pode estar depressiva, que pode estar querendo até mesmo dar cabo de sua vida, o que é espiritual, não física, a qual nós chamamos de suicídio? Foram os suicídios indiretos, que são os vícios que de nós não o obtemos, em menor, mediano ou maior grau, seja por meio do nosso estômago, por meio dos nossos pensamentos, por meio do nosso falar. Quem não os obtém ainda, queridos irmãos e irmãs? Sejamos sinceros, mas estamos trabalhando para que nós um dia não mais os tenhamos nas próximas décadas e séculos, se aqui queremos voltar por meio da reencarnação, nesse estágio inicial de mundo de regeneração. O título desse tema parece simples, mas estamos trazendo vários pontos de pensamento que nós temos que fazer sobre como está sendo por nós levada a nossa vida e quais são as oportunidades que nós estamos empregando-as ou deixando de empregá-las por descuido das mazelas que o mundo nos despeja, como eu também disse anteriormente, por meio de todos os meios de comunicações diretos ou indiretos em nossas vidas. Mas estamos buscando alicerces para isso, por meio desses esforços que cabe a cada um de nós assim fazer. A cúpula espiritual, que já está trabalhando desde o momento que adentramos do portão para dentro desta casa, podem fazer por nós? Tenho certeza absoluta que não. Nem os nossos mentores individuais podem, porém, eles podem nos dar resistência e reenergizações, reequilíbrios, para que tenhamos forças renovadas, junto com as orações que nós fazemos diariamente para encarar o mundo turbulento lá fora? Resposta sim. Então, o que nós estamos aproveitando do que a cúpula espiritual do Fé em Deus proporciona-nos semanalmente. É importante que reavaliemos cada uma dessas oportunidades. Voltando ao orbe físico. Nosso orbe terráqueo atualmente é o planeta Terra. Uma pequena parte do universo habitada por nós, os homens, como eu disse, por reinos anteriores também em experiência evolutiva. O mundo pode ter o sentido de conjunto de tudo o que existe. O universo, por exemplo. Será que existe mais de um universo, multiversos? Se Jesus disse que o Pai nunca para de trabalhar,
que Ele sempre cria para a felicidade de todas as suas criaturas, acho que nós já temos também essa resposta, ainda que as pesquisas não tenham dado conta ou tenham comprovado tal situação. Sendo uma galáxia tem de 200 a 400 bilhões, estima-se. Quantas galáxias que nós temos? É longa a caminhada, queridos irmãos e irmãs, mas nós podemos. Basta que esforcemos dentro do que cabe a cada um de nós entregarmos no nosso dia a dia. Mas também pode ter aí o sentido de humanidade, de meio ambiente, etc. É possível chamar também de mundo uma esfera de atuação ou área de conhecimento, como o mundo do trabalho ou o mundo privado. Num ambiente profissional, seja privado ou público, não importa. Podemos ser cristãos, podemos exercitar a caridade, os chefes para os seus subordinados e vice-versa. Desde a profissão mais simples de uma empresa até a mais alta, no campo da compreensão, no campo da sugestão, ainda que não sejamos retribuídos pecuniariamente falando para tanto, mas estejamos exercitando o exercício de sermos cristãos, de que eu sei que aquele que me criou está vendo absolutamente tudo e há de me agraciar por meio dos meus esforços, ainda que eles não se concretizem no dia a dia, por exemplo, desses ambientes profissionais. Fiqueis com a maior parte, já dizia Jesus Cristo. Então não vamos nos preocupar com o que as pessoas fazem ou deixam de fazer. Preocupemos-nos com a nossa casa individual, qual seja o nosso espírito de baixo para cima e de dentro para fora, reverberando ao meio as melhorias que nós estamos buscando empreender. Assim, novamente, entenderemos que podemos ser úteis ao universo de oportunidades evolutivas em qualquer instante de nossas vidas. Mas não há de ser fácil, porém impossível irmãos e irmãs. Vamos buscar um esforço para tanto. E na linguagem bíblica, emprega-se a palavra mundo para designar a terra ou, em sentido mais geral, o conjunto da criação. Na linguagem evangélica, o mundo é traduzido pelos prazeres que os bens materiais proporcionam ao homem. Por exemplo, as pessoas, as famílias que têm muitas posses obtêm e que podem se satisfazer de todos os gozos possíveis que o dinheiro pode lhes oferecer. Então, eles estão vivendo um mundo diferente, por exemplo, da maioria dos seres por aqui encarnados. Então, é isso que nós conseguimos depreender desta frase. Jesus coloca os cristãos na mesma situação em que esteve quando da sua passagem pela terra. Eles não são do mundo e, contudo, eles estão aonde? No mundo, aonde quer que eles queiram, a depender do estágio evolutivo que já tenham atingido, interagir com esses desafios que os seres em degraus evolutivos inferiores precisam empreender em suas vidas. E Jesus não pede a seu Pai que os tire do mundo, mas apenas que os guarde do malvado. As pessoas em desequilíbrio, os espíritos que também influenciam nas vidas das pessoas encarnadas, a qual muitos chamam ou intitulam de obsessores, espíritos malvados. Será que o são mesmo ou são seres desequilibrados, que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer a luz límpida e cristalina do despertar, como por exemplo esse Consolador prometido oferta-nos diariamente aqui na Casa Fé em Deus, por exemplo? Não julgueis para não ser julgados, porque não lembrar dessa passagem também de Jesus, para que entendamos essa compreensão de cada um de nós está no degrau evolutivo. Um exemplo, aqui nós somos dois jovens. Quem garante que os seus espíritos eternos não são muito mais avançados do que nós, que já estamos numa idade física bem mais avançada que a deles? No campo da moral como no campo intelectual, porque sim, cada um de nós tem a sua oportunidade evolutiva no universo de oportunidades. Então estejamos atentos a cada uma dessas oportunidades de averiguarmos
o que realmente agrega ao nosso espírito imortal. E principalmente, o que nós precisamos compreender e empreender que farmos a pessoas melhores e alicerçadas nessas benesses que nós tomaremos a posteriori. Não em loco agora, no presente, mas ao longo das próximas encarnações, que seja no mundo espiritual, que nós também podemos ser muito úteis, trabalhando, estudando. Olha a importância desta última frase. Jesus e todos esses queridos seres, como nós um dia que seremos Cristos planetários co-criadores, também estaremos em qualquer lugar aonde Deus, a fonte criadora, quer que nós estejamos, para auxiliar os que estejam em degraus evolutivos menores ao nosso. E esses sempre o estarão? Será que sempre existirão seres em estágios evolutivos inferiores? Resposta sim. Voltemos a Jesus. O meu pai trabalha até hoje, então eu também trabalho. Então Deus sempre vai estar criando. Vai faltar trabalho e estudo para a nossa eternidade, ainda que já atinjamos a perfeição relativa, como dependemos que Cristo tenha atingido, não vai faltar. Então temos ou não que buscar ser mais úteis, porque se postergarmos isso, pode ser pior os desafios em comparação aos já atuais, que não são fáceis. E como não são, temos que tomar cuidado cada vez que ligamos o rádio e a televisão, para que não nos desequilibremos e assim percamos essa oportunidade evolutiva tão importante em nosso órgão como em nossos espíritos imortais. E sobre o tópico do cristão, trazendo novamente Jesus Cristo, porque ele tem que ser dado como exemplo em cada uma das situações de nossas vivências. Em Jesus está assentada a segunda revelação da lei, sim, já que a primeira veio com Moisés. A primeira revelação nos foi dada assim por esse querido irmão que preparou o terreno para um dia Jesus aqui encarnar em nosso orbe, que está consubstanciada nos 10 mandamentos que nós também já buscamos compreender e estarmos quites com eles, ainda que não em sua integralidade. Jesus Cristo resumiu esses 10 mandamentos no chamado 11º mandamento. E qual seja esse 11º mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Que próximo? O do reino nominal, nós aqui encarnados, ou aquele que está lá no reino mineral, a qual nós também precisamos deles para que mantenhamos encarnados? Como se estão no reino vegetal, para que possamos respirar, até mesmo quando o corpo físico repousa, ou alguém aqui não respira durante as madrugadas. E dos reinos animal, os nossos queridos animais que tanto nos dão a companhia em momentos a qual nos sentimos solitários. E nós, os hominais, que precisamos aturarmos, compreendermos, e assim buscarmos sermos pessoas melhores com esse 11º mandamento, que resume todos os 10 anteriores. O cristão deve seguir os princípios da doutrina cristã. Caso contrário, como poderá ser chamado de cristão? O Espiritismo nada mais fez do que relembrar o que o Cristo disse e exemplificou. Porque se já trabalhássemos desde há 2000 anos atrás com os seus exemplos, essa terceira revelação não precisaria ter materializado-se no século XIX a 18 de abril de 1857, não. Mas como necessário foi que ela assim viesse, busquemos dizer a nós mesmos, e se pós 150 anos de sua primeira publicação, quantos de seus ensinamentos nós já estamos colocando em prática para a nossa melhoria espiritual? Tudo o que sabemos veio por intermédio dos seus apóstolos, Mateus, Marcos, João e Lucas e tantos outros. O Evangelho quer dizer boa nova, novos ensinamentos, novas perspectivas de dias melhores, desde que assim construamos em nosso dia a dia. É nele que se encontram anotadas todas as orientações para que cada adepto procure adaptar a sua vida à do Cristo, tido como modelo perfeito de homem que até hoje tenha encarnado-se em nosso orbe.
Olhando as páginas desses evangelistas, nós vamos encontrar muitos ensinamentos, entre os quais que os seguidores de Jesus encontrariam muitas o quê? Dissensões, incompreensões e perseguições por causa do seu nome. E essas dissensões e incompreensões por causa do nome dele ainda acontecem em nosso orbe. Será que se Jesus Cristo viesse ao campo da reencarnação, por exemplo, no Oriente Médio, ele ficaria vivo por muitos anos no corpo material? Já temos essa resposta. Então, temos ou não que nos esforçar mais, ainda que a única forma de ação para aqueles que estejam em sofrimento do outro lado do orbe seja as nossas vibrações, as nossas orações, mas já é algo positivo, porque isso pode somar-se e multiplicar-se com outras mais, e assim essa psicosfera densa dos locais de guerra, de fome, de sofrimento e corrupção possam ser amenizadas e mais acessibilidade os espíritos de luz possam ter no recolhimento dos espíritos em desequilíbrio, para que esses em desequilíbrio não venham a perder os que precisam se regenerar, como nós também precisamos em nossas atuais encarnações. Então é um momento muito difícil a qual a humanidade passa, mas precisamos cumprir com as nossas obrigações, porque muito exige-se de nós, os cristãos e espíritas. E o que nós estamos fazendo realmente para vestir a bandeira da caridade, da fraternidade, do amar aos outros ou ao próximo como nós estamos amando a nós mesmos? Algumas instruções mais de Jesus Cristo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo por meio da reencarnação e por meio da renovação de mentalidade. Será que nascer de novo também é essa postura de reforma íntima? De melhor orar e melhor vigiar nos nossos pensamentos e em nossas ações? Será que isso também é uma renovação interior de nossas almas? Já temos a resposta sim, não apenas no campo reencarnatório de oportunidade evolutiva, de reparação do pretérito, como também de construção do que algo de novo desta boa nova venha a por nós ser executado em nosso dia a dia. Se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a, e que isso pode significar? Se nós não compreendermos pelo autoconhecimento as mazelas que nós trazemos do passado, pelas encarnações pretéritas, e não trabalhá-las no presente, como nós haveremos de, em oportunidades vindouras, futuras, não termos que repeti-las, reincidir-las, se cabia nesse momento nós as repará-las. É algo que precisa a ser cortada. É aquele defeito ou defeitos do plural que todos nós os obtemos, assim como nós os temos, e que precisam ser por nós trabalhados, para que assim não precisamos no futuro ter que cortar ou lapidar nenhuma das mazelas que nós, graças a Deus, já deixamos no passado por meio dos nossos esforços individuais. Que aproveita o homem ganhar todo o mundo, principalmente no sentido material, financeiro, e perder a sua alma ou desviar-se de seus propósitos. Pergunto, alguém aqui acha que o espírito em qualquer canto do universo pode regredir? Não regride, ele pode estacionar. Vamos dar um exemplo? Será que Adolf Hitler estacionou em sua caminhada evolutiva para o bem? Sim, como tantos outros. Sem pré-julgamentos, mas apenas acompanhando o que aconteceu em nossa humanidade em poucos séculos atrás. Mas o que esse querido ser, como outros mais um dia serão? Cristos planetários, co-criadores. Sabem por quê? Porque Deus ama a todos. Deus quer que esses e outros mais possam se reerguer, serem felizes e promoverem a felicidade de milhões que um dia eles puderam prejudicar de forma direta ou indireta. Um dia eles terão uma perfeição relativa, porque ninguém há de regredir. Olha mais uma vez Jesus convidando-nos para que não julguemos e assim não sejamos julgados. Quem de nós lembra as mazelas que nós carregamos de nossos espíritos imortais lá no passado? E que podem muitas vezes, e muitas vezes também, aí como são piores do que aqueles pré-julgamentos que serem pensamentos nós empreendemos pelas situações que quando elas ocorrem ou vêm ao nosso encontro. E
que deveríamos respirar e assim não proceder. Então é mais um convite que este tópico desses vai de bem fazer a cada um de nós, mas não para ainda essas frases a nossa reflexão, o que ainda nós temos. Amai os vossos inimigos, bendizer os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam. Porque amar os que nos amam, quantas vezes nós não ouvimos isso? É fácil. Difícil é amar ou perdoar aqueles que não nos compreendem ou que não nos perdoam. Mas o importante é que nós perdoemos e que nós compreendamos. Agora, o que o irmão há de fazer ou deixar de fazer é da conta dele para com o Pai dele e nós para com o nosso Pai celestial. Orai pelos que vos maltratam e nos perseguem nas duas dimensões da vida. Que vantagem há em amardes os que vos amam? Eu acabei de falar. Ao que pleitear contigo e quiser o teu vestido, larga-lhe também a capa. Se pedir para que ande 1000 passes, ande 2000, por que não? Se formos convidados para atuar fora do campo da codificação kardeciana, se for para o bem de uma ou mais pessoas, façamos. Porque o cristianismo está acima de tudo neste universo chamado Sistema Solar, com os planetas que aqui estão em experiências evolutivas. Então é importante ou não que expandamos a nossa consciência para o universo, deixando de ser tão pequeno em propostas dogmáticas religiosas que um dia passarão por meio dos seus o quê? Aperfeiçoamentos. Pergunto ainda, a doutrina dos espíritos ou a doutrina espírita há de ser a religião do futuro ou oro conectivo, o futuro das religiões, com a verdade que ela expande aos nossos seres, de que somos eternos, de que já tivemos muitos corpos e tantos outros ainda teremos, de que existem planetas aguardando-nos para que sejamos felizes, desde que assim construamos esses benefícios das nossas vidas e para a vida de outrem. Olha o desafio de estarmos reencarnados. Olha o desafio de, como disse o irmão em sua abertura aqui na frente, vincularmos aos cursos da casa. Olha o desafio de cada um de nós pegarmos os nossos jovens e colocá-los na evangelização infantil, na juventude, nas atividades que eles possam interagir e aprender o que é a prática da caridade para os mais necessitados. Porque eles um dia serão nossos adultos. E o que nós teremos construído? Já que teremos que responder centil por centil sobre as educações que deveríamos, como tutores, empreender ali esses espíritos imortais como também nós os somos. Porque nós acordamos isso com eles antes de reencarnarmos. Estamos pensando nisso quando colocamos a cabeça no travesseiro nos 7 dias da semana? Sejam filhos, netos e outros mais parentes, eles são a continuidade do orbe. E quando tivermos que voltar, o que eles estarão fazendo para que nós tenhamos condições da volta por meio da reencarnação? É complexo esse sistema? É o que nós temos que pensar no nosso dia a dia. Não é simples estar encarnados, queridos irmãos e irmãs. Mas precisamos jamais nos contentar com o que nós temos ou somos até o momento. Não desperdiçar essa oportunidade reencarnatória de visar que no dia seguinte eu serei melhor do que o dia de hoje, porque eu estou me esforçando para que no dia anterior esse dia esteja sendo um pouquinho melhor que seja, para que o meu corpo físico repouse com a consciência um pouco mais tranquila do dever minimamente cumprido por mim e de outros mais que possam estar assim empreendidos por todas essas oportunidades. Se alguém nos bate da face direita, apresenta-lhe também a outra face, do perdão, da misericórdia, da resiliência. Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, o anonimato. Quantas pessoas auxiliaram na evolução do mundo e que não apareceram os seus nomes nos holofotes dos meios de comunicação? O que importa isso? O importante é ser cristão, é ser digno, é ser caridoso, é ser respeitoso, é interagir com todos os seres em experiência evolutiva neste orbe. Então é este o convite desta frase de Jesus Cristo a cada um de nós, com certeza absoluta. Então vamos ver o que nós estamos fazendo e buscar guiar
todas essas aptidões que essas frases nos trouxeram anteriormente. O espírito de Emmanuel, que trabalhou com o Chico Xavier praticamente até o ano de 2000, ainda que Chico tenha desencarnado no ano de 2002, porque o próprio Chico disse que Emmanuel reencarnar-seria aqui no Brasil, interior de São Paulo, no ano de 2000. Ele vem nos dar um alerta que quando o homem comum descansa na vulgaridade e inutilidades da existência terrestre, daquilo que ele não vai levar para o mundo espiritual, para a sua eternidade. Ninguém examina os passos. Todavia, em surgindo no coração a erva tenra da fé edificadora, que reconstrói os nossos propósitos de vida, sua vida passa a se constituir de curiosidade para a multidão de quem? Dos diferentes, dos que vivem o que? Os prazeres do mundo. Mas volto, responderemos por nós ou pelos nossos semelhantes? Por nós. Mas continua Emmanuel dizendo: milhares de olhos que o não viram quando desviados na ignorância e na indiferença, seguem-lhe agora os gestos mínimos com vigilância. Orai e vigiai. O pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor ainda não passa de folhagem promissora e já lhe reclamam espigas das obras celestes. Ninguém dá saltos enormes sem os alicerces básicos do dia após o dia, das atitudes simples a qual nós tenhamos acesso a empreendê-las em nossas vidas. É o que está nos dizendo aqui de forma direta Emmanuel. Mas continua ele: muitos aprendizes desanimam e voltam para o lodo, onde os companheiros não os vejam. E por que voltam para esse lodo? Será que esse lodo seria o desequilíbrio? Será que esse lodo seria, por exemplo, uma pessoa que poderia estar aqui alicerçada nessa casa ou outras, mas até de outras religiões, e por um motivo ou outro, contaminando-se com o que o mundo despeja por meio das comunicações, venha a adquirir vícios, venha a perder seu emprego, venha a desestruturar a sua família e assim abandonar a sua programação reencarnatória e também prejudicar a programação dos que estejam ao seu redor. É isso que Emmanuel aqui nos passa. Quantos assim estão tendo essas oportunidades desperdiçadas e que os poderes públicos e muitas vezes nós não percebemos ou não empreendemos atitudes que possam aliviar ou dar os alicerces de recolocação de eixo para esses queridos irmãos e irmãs, porque Deus quer que eles sejam felizes como quer que nós também o sejamos. Se uma ovelha das 99 desgarrarem-se do aprisco, o que Jesus há de fazer? Ele disse o que ele faz. Ele deixará as 99 porque já estão salvas em equilíbrio psíquico e vai atrás da desgarrada, porque Jesus sabe como estamos entendendo até esse pesado momento, que enquanto uma lágrima de um ser, por exemplo, nesse orbe cair de sua face, por quaisquer motivos que esteja sofrendo, aqui nós não nos tornaremos mundo de regeneração em estágio intermediário para o avançado. Poderemos adentrar no estágio inicial da regeneração, mas precisaremos manter-nos nesse estágio por meio da busca dos desalentados, dos que estão à margem da sociedade e que temos que nos comprometer a mais fazer em prol deles, porque é assim que faremos em prol de nós mesmos. É dando que se recebe, disse Jesus. E o verdadeiro apóstolo, quais são as aptidões que precisam ser empreendidas por eles? Os apóstolos são condutores do que? Do espírito imortal. Interferem na elaboração dos pensamentos dos sábios e dos ignorantes, dos ricos e dos pobres, dos grandes, mas também dos humildes, renovando-lhes o modo de crer e de ser, a fim de que o mundo se engrandeça e se santifique.
Um dia, o aluno de um curso, por exemplo, aqui da doutrina dos Espíritos, poderá ser um monitor. Depois de ser um monitor dessa casa, ele poderá ser um expositor. Depois de expositor, ele poderá ser presidente dessa casa. E ele poderá também, se ele quiser, porque ele tudo pode, tudo nós podemos também, desde que assim empreendamos esses esforços em nossas vidas, abrir outras casas, levar o evangelho e pregar em outros ambientes, onde alguns também precisam ser ali, convidar a adentrar a esses ambientes internos e externos do mundo físico no qual nós habitamos. Será que esse convite agora do verdadeiro apóstolo que nós precisamos empreender em nossas vidas? Sim, com certeza absoluta. E ora, o Cristo ao lado das criancinhas, deixar vir a minhas crianças, porque dela assemelha-se o reino dos céus. Então vejamos que o Espiritismo, queridos irmãos e irmãs, bem entendido, nada mais é do que o cristianismo redivivo, empreendido por nós, dentro de nossas possibilidades, dentro dos nossos esforços individuais e diários. Como eu disse também, nunca nos contentando com o que nós obtemos até agora, porque o dia de amanhã pode nos proporcionar muito mais, e é isso que os nossos vínculos individuais intuem-nos diariamente a cada minuto de nossa vida nas duas missões, tanto na material como na espiritual, daqui a pouco, nas próximas horas, em desdobramento. Ou seja, o cristianismo explicado sem dogmas, sem rituais e sem interesses de quaisquer natureza, de forma límpida, cristalina, de proporcionar ao nosso próximo as benesses que nós queremos, que nós também sejamos proporcionados no nosso dia a dia. Ainda trazemos, buscando a finalização desse nosso bate-papo fraterno, mais uma orientação desse querido mentor espiritual Emmanuel. E olha a foto de Chico Xavier, quando novinho ele estava lá no século XX. Vem Emmanuel nos dizer: crê em ti mesmo, age e verá os resultados, que há de ser muito mais benéficos. Quando te esforças, a vida também se esforça para te ajudar. É dando que se recebe? Façamos aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a nós mesmos. Será que Deus quer que nós sejamos mais assertivos e mais amplos em nossas ações, para que também nós recebamos de Deus maiores oportunidades de uma forma mais ampla, macro, assim sermos úteis a esses mais necessitados? Sim, é esse o convite desse querido irmão espiritual Emmanuel às nossas vidas. E enfim, findando este conteúdo, nós depreendemos que esses 3 pontos, irmãos e irmãs, estão de forma direta ou indireta inseridos na primeira, como na segunda, como na terceira revolução. E digo mais, nesse século XX, no terceiro milênio, muitos dos irmãos espirituais, até mesmo no finais de reuniões mediúnicas, nos trabalhos fechados das casas espíritas, eles nos dizem para que nós, que queremos, seres humanos, reencarnar no próximo estágio evolutivo de regeneração nesse orbe, se aqui ele se fizer em suas aptidões de degraus iniciais, precisamos tomar cuidado com 3 pontos e empreendermos em esforços acessíveis a cada um de nós no nosso dia a dia. Como primeiro, o conhecimento. Como assim o conhecimento? O que disse Jesus? Amai-vos, eis o primeiro mandamento, mas instruir-vos também, eis o segundo. Então tem que andar lado a lado. Quanto mais conhecimento, mais expansão de consciência, mais interagiremos com o coletivo, saindo um pouco do eu, do individual, do singular, e o autoconhecimento. Também foi dito aqui há pouco: se eu não conheço as mazelas que eu trago das encarnações pretéritas e não as trabalhos no presente, terei que repeti-las no futuro. Mas quem disse que elas deveriam ser repetidas, ou poderão ser por mim repetidas, ou por nós na Terra? Porque se for para o mundo de regeneração, não nós teremos acesso à Terra se nós não fizermos esses esforços que cabem a nós, por meio de nossas próprias promessas nessa programação reencarnatória, empreendê-las e concluí-las com assertividade maior, com maior êxito. É o autoconhecimento. Enfim, a prática do bem, da caridade e da fraternidade, que fará com que todos esses benefícios que nós receberemos logo na sequência dos passos e nos trabalhos de cura lá no térreo de nossa casa, faça com que nós, ensaindo reenergizados dessas casas, sejamos mais úteis aos nossos semelhantes.
Então deixe esse convite a cada um de nós sobre esse importantíssimo tema, o cristão e o mundo, e o nosso papel, como tem que ser assim avaliado e abordado para com o mundo que nos aguarda de oportunidades, de caridade e fraternidade. E assim, partindo para as vibrações finais, quem estiver à vontade de fechar os seus olhos, convido-os para que nós agora façamos ou saiamos em desdobramento espiritual desta casa a qual nós estamos, juntando-nos aos irmãos espirituais da cúpula aqui do Fé em Deus de Osasco, divisando os nossos espíritos imortais fora deste orbe e conhecedores da imagem que nós temos de como é a estrutura física do planeta Terra, busquemos os locais onde estão sendo empreendidos os maiores desafios existenciais, como foi dito anteriormente, os locais que estão tendo guerra, fome, corrupção, mentira e outras mazelas outras que fazem com que o orbe acabe demorando um pouco mais para ascensionar-se em escala evolutiva. Então vamos lembrar para esses queridos irmãos e irmãs, para que eles possam vencer esses desafios, para que eles possam acordar e empregar a lei da fraternidade por meio dos dispositivos que eles têm em mãos, dos seus poderes, e auxiliar e não prejudicar aqueles que eles estão por meio dos seus comandos, como também os irmãos que estão nas ruas, nos asilos orfanatos, nas casas de correção, enfim, aonde mais o nosso cérebro espiritual possa alcançar. Então, empreguemos as cores energéticas em benefícios de seus corpos físicos e espirituais, ou por que não dizer perispirituais, que é o nosso corpo semimaterial que nós carregamos quando estamos encarnados, como também quando estamos no mundo espiritual, que eles possam receber esses benefícios, convidando-nos para que assim retornemos em pensamento a essa estrutura física do Véu em Deus de Osasco, gratos pela essa oportunidade de aqui estarmos nesta oportunidade reencarnatória. É que peço que mantenhamos em equilíbrio, em silêncio interior e pensando em tudo que nós viemos buscar a esta casa, ainda que não recebamos a priori a cura integral definitiva do que nós estamos buscando, de uma ou mais mazelas, ela pode estar lá na esquina esperando-nos a posteriori por meio desses esforços, por meio dessa somatória de reenergizações que semanalmente nós recebemos da cúpula espiritual aqui do Fé em Deus de Osasco. Que assim seja. Graças a Deus, um ótimo final de sexta-feira a cada um de nós, queridos irmãos e irmãs, e até uma próxima oportunidade e um ótimo final de semana também a cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. E vamos pedir só mais uma coisinha. Quem puder se inscrever no meu canal do YouTube, tem mais de 100 temas evangélicos atrelados à codificação e obras complementares, a qual disponibilizo nas casas a qual eu vou passando. E gostaria que não só se inscrevam, mas compartilhem com o máximo de pessoas que vocês possam assim fazer. Lembra que no início eu disse que tem tanta situações supérfluas que ganham luz de visualizações, e o que realmente é útil para o equilíbrio do espírito e da matéria não assim é divulgado por nós. Então vamos fazer essa caridade para conosco mesmo e para com as pessoas. Então fica esse convite, o mínimo, a cada um dos irmãos e irmãs para que possam se inscrever e assim divulguemos a nossa querida doutrina dos Espíritos. Obrigado a todos. Queridos irmãos, agradecemos a palestra do nosso irmão. É uma palestra de alerta para nós, o que nós estamos fazendo aqui na Terra, com essa oportunidade
que nós estamos tendo. E agora, queridos irmãos, receberemos uma mensagem do plano espiritual através da mediunidade da nossa irmã Estrela. Graças te damos, ó Pai querido, por esta bendita oportunidade do reencontro de irmãos trabalhadores nesta seara bendita. Irmãos que trabalham com amor, com humildade e fervorosamente dedicam-se à causa do bem, do amor, da paz, de levar o conhecimento. Que Deus, nosso Pai, fortaleça cada vez mais os nossos irmãos desbravadores do bem e possa, no seu legado de amor, de esperança e de fé, ganhar mais trabalhadores. Não temam, queridos irmãos, pela falta de conhecimento, pela falta de preparação. Unidos seremos mais fortes. Unidos venceremos o mal em nós mesmos e a luz se fará presente. Temos dentro de nós a chama divina do nosso Pai Criador. Portanto, tenhamos a certeza de que ela jamais se apagará. E como foi muito bem esclarecido, somos responsáveis pelo que fizermos e pelo que não fizermos. Deixamos passar a rebelião. As dores, as lágrimas ainda existem, mas cada um de nós, em silêncio, em suas orações e vibrações, podemos nos ligar a tantos e tantos irmãos, trabalhadores divinos, trabalhadores anônimos incansáveis do bem, e recolhendo-nos ao seu estágio evolutivo, nos darão fortalecimento, o equilíbrio para que consigamos continuar agregados a cada um deles. A nossa casa agradecida por todos os trabalhadores espirituais que aqui se encontram e no misto de amor, de companheirismo, unamos as nossas forças no bem para que a luz permaneça e para que possamos desvendar as trevas. Olhando para trás, vemos o quanto já caminhamos e quanto vamos caminhar. O poder de Deus é infinito e os seus trabalhadores se multiplicam, queridos irmãos. Serão tantos, seremos os vencedores, porque a verdade está em cada um de nós. Basta que busquemos para que possamos ter segurança, ter a liberdade de nos escolher onde queremos estar e viver. Não temas aqueles que estão na retaguarda. Busquem-nos através da oração, da palavra amiga e, como foi bem esclarecido, o aperto de mão, o olhar sereno, tirando-lhes as dúvidas, as inquietações. Assim devemos ser, assim devemos nos comportar no dia a dia, estando ocupando o corpo físico ou já na pátria espiritual.
Agradeçamos por todos esses momentos, por todos os companheiros que aqui se encontram, envolvendo a cada um de vós, para que continuem na busca bendita do esclarecimento. Amai-vos e multiplicai-vos na busca da virtude, do conhecimento, da bandeira da paz, do perdão, e fará de cada um de nós melhores cristãos. Desejo a cada um de nós a bênção, a proteção, e que possam aqui sempre estar na busca da palavra e dos ensinamentos que o Mestre nos deixou, e que tantos e tantos irmãos estão de mente elevada, de corações inundados de amor e de esperança, esclarecendo a todos que buscam conhecer a verdade. Que Deus os ilumine, proteja e ampare a cada um de nós. Agradecemos por toda a proteção desta noite, o amparo ao nosso irmão, que cresça cada vez mais na sua tarefa, no seu propósito bendito de levar a luz, de levar a verdade, o amparo em todos os mundos religiosos. Ficai com Deus, ficai na paz do nosso mestre amigo, Jesus. Graças